Boa noite, senador Canedo. Está começando a partir de agora mais uma edição do seu Jornal Canedo. Para você que está sempre ligadinho na TV Canedo, quarta-feira, 21 de junho de 2017, vamos agora para as principais notícias de hoje do seu JC. Capacitação para servidoras públicas na prevenção e combate à violência é realizada aqui em Senador Canedo. Alunos participam de atividade de educação ambiental no Centro Municipal de Educação Infantil Benedita Correia de Abadia. Michel Temer se reúne com empresários noruegueses nesta quinta-feira. PMDBista que votou contra reforma diz que sofreu retaliação do governo. Alimentos inteligentes. Saiba como manter a saúde em dia através de uma alimentação saudável. Vila Nova e Ceará empatam em jogo com posse de bola alvinegra bem maior. Outback oferece 75 vagas de emprego em Goiânia. Saiba como participar. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Jornal Canedo, que já está no ar. Vamos agora para as principais manchetes dos jornais por todo o Brasil, começando por Folha de São Paulo. Corretor acusa Temer e diz que pagou a aliados. O estado de São Paulo, revés governista, eleva dúvidas sobre aprovação de reformas. O Globo, Temer orientou divisão de verba desviada, diz Funaro. Correio Brasiliense, STF decide hoje se Fachin permanece com o caso JBS. O Liberal, operador do PMDB, afirma que Michel Temer sabia de propina. 0 Hora, relatos de doleiro e de dono da JBS, a Polícia Federal ampliam pressão sobre Temer. Extra, Rio de Pezão, é preciso rastejar para sobreviver. Estado de Minas, novos caminhos no trânsito da capital. Diário do Nordeste, transposição é retomada após STF derrubar liminar. Diário da Manhã, abate da pecuária, arroba de boi gordo em Goiás é a mais barata do Brasil. O Popular, segurança muda serviço de inteligência. Essas foram as principais manchetes dos jornais impressos por todo o Brasil. Vamos agora para a nossa pesquisa do dia. E a pesquisa de hoje fala sobre política. Meirelles diz que Lula não interferiu em regras de combate à lavagem de dinheiro. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prestou um depoimento de 5 minutos ao juiz Sérgio Moro, nesta quarta-feira, como testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao responder às perguntas dos advogados do petista, Meirelles disse que Lula não interferiu nas políticas do Banco Central, que ele chefiou entre 2003 e 2011 e não pediu mudanças em normas editadas pelo banco para tentar combater a lavagem de dinheiro. Na sua opinião, Meirelles disse a verdade? Queremos saber o que você pensa sobre esse assunto. Participe com a nossa redação através do nosso WhatsApp. Anote 62 992 49 84 41. Você pode falar também direto com a redação através do 62 32 10 08 52 ou através do nosso e-mail tvcanedo@metropolinews.tv. Eu estou aguardando a sua participação sobre este assunto. Agora vamos para um breve intervalo comercial. Dentro de instantes estaremos de volta com muitas notícias para você que nos acompanha. O arroz cristal é como um diamante, cuidadosamente lapidado para chegar ao mais alto nível de pureza. Uma história de qualidade, excelência
e preocupação com a saúde da sua família. Cada grão passa por um processo minucioso de limpeza por translucidez até chegar ao ponto certo para o seu paladar. E você já sabe, arroz cristal perfeito em cada grão. Arroz cristal, pureza em forma de grãos. Gostaria de saber sobre habitação. Vão ser construídas novas casas? Aqui em Goiás nasceram o Cheque Reforma e o Cheque Mais Moradia, programas que já ajudaram mais de 175 mil famílias goianas a realizarem o sonho da casa própria. Agora, com o novo programa Goiás na Frente, serão construídas 30 mil novas casas populares, junto com a Caixa Econômica Federal e os municípios. E tem mais, com recursos já garantidos, o governo de Goiás vai promover a saúde preventiva com um grande volume de investimentos em saneamento, concluindo obras estratégicas em diferentes regiões do estado. Juntas, habitação e saneamento vão receber recursos superiores a R$1,5 bilhão e gerar milhares de empregos para os goianos. É Goiás na Frente, investindo na qualidade de vida da nossa gente. Programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. De volta, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui na TV Canedo. Vamos falar agora sobre nossa cidade. Capacitação para servidoras públicas na prevenção e combate à violência é realizado aqui em Senador Canedo. Mais de 60 servidoras participaram da 5ª capacitação em gênero municipalizada. Políticas e direitos, com o tema Expansões acerca da diversidade, violência doméstica, homofobia e machismo. O evento, promovido nos dias 20 e 21 de junho, numa parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o governo do estado de Goiás, na Biblioteca Municipal Arlete Tenório de Castro. Foram concedidas palestras com o objetivo de atuar preventiva e ostensivamente na redução da violência contra as mulheres. A ação visa garantia de direitos, reconhecimento de valores na sociedade e no mercado de trabalho, capacitar para reduzir desigualdades e garantir mecanismos para que a lei seja cumprida. Participaram 60 servidores de todas as secretarias do município, na capacitação para melhor atendimento à comunidade. Diante violências. Para Martins Anderson, presidente do movimento Afro-Senador Canedo, capacitações como essa servem para melhorar o atendimento prestado ao público que sofre alguma agressão. Palestrantes, Superintendente Executiva da Mulher e da Igualdade Racial, Gláucia Teodoro Reis, Superintendente da Mulher, Cecília Melo, Gerente da Diversidade Sexual, Maria Rita Fontes, Assessor Técnico, Marco Aurélio Fraissati, Gerente da Comunidade Tradicional e também Luciene Santos. Muito bem, nessa palestra, é muito bom essa preparação, é excelente para as servidoras públicas aqui de nosso município, que as mulheres consigam sempre muito mais respeito e dignidade. Vamos agora falar sobre os alunos que participaram de uma atividade educacional ambiental no Centro Municipal de Educação Infantil Benedita Correia de Abadia. Olha só, alunos participam de atividade de educação ambiental no Centro Municipal de Educação Infantil Benedita Correia de Abadia. As crianças participaram do cultivo de mudas nativas do cerrado na própria instituição. O trabalho educativo tem sido realizado em unidades educacionais, promovendo o respeito e o cuidado com o meio ambiente. Parabéns aí à escola por esse lindo projeto, o meio ambiente agradece. Vamos agora para um breve intervalo comercial, não saia daí, estou te aguardando no próximo bloco com muito mais informações. Aqui tá seu pedido. Era pra ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Pra você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo,
Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. E as estradas, como vão ficar? Goiás hoje pode dizer com orgulho que deu um salto na sua infraestrutura com relação ao passado. Nesta área, o trabalho avança sempre. O programa Goiás na Frente reuniu mais de 2 bilhões de reais para investir na recuperação da malha rodoviária do nosso estado. São obras como a iluminação de trechos e a manutenção e construção de estradas. Também serão finalizadas as duplicações da GO Goiânia Cidade de Goiás e da GO Goiânia Nerópolis BR-153. Assim, todas as principais saídas da capital terão pistas duplas. Você e sua família viajando com mais segurança e conforto. Nossas empresas ganhando competitividade, gerando mais e melhores empregos para os goianos. Programa Goiás na Frente. Inovação que cuida das pessoas. Estamos de volta com o seu Jornal Canedo. Olha só, Michel Temer se reúne nesta quinta-feira com empresários noruegueses. Confira mais informações. Eliminar barreiras para promover a ampliação do comércio e de investimentos entre Brasil e Rússia. Esse é um dos principais objetivos dos acordos assinados pelos presidentes dos dois países ao final da visita oficial de Michel Temer a Moscou. Um deles vai permitir a troca de dados tributários de maneira eletrônica antes do embarque de exportações para facilitar os processos no país importador. Outro vai possibilitar a aplicação de preferências tributárias da União Euroasiática ao Brasil para impulsionar as relações com a Rússia. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é nos aproximarmos cada vez mais. Esse, aliás, é o sentido dos acordos hoje assinados. Acordos de facilitação de comércio e investimentos e de aprofundamento do diálogo político. Haverá uma plataforma onde, num ambiente seguro, os agentes da aduana brasileira e da Rússia depositarão informações. O comércio com a Rússia cresceu nos últimos meses e a avaliação do governo é que a visita de Michel Temer vai impulsionar ainda mais a relação comercial. Consideramos que foi um sucesso a viagem presidencial à Rússia, haja vista que nós assinamos 5 documentos, foram assinados 5 atos, e esses atos têm um potencial gigantesco de aumentar a corrente de comércio, porque entre eles nós tivemos um ato do MIDIC com a contraparte aqui da Rússia, para facilitação de comércio. Na cerimônia de assinatura dos atos, o presidente Vladimir Putin falou sobre os investimentos russos no Brasil, que, segundo ele, acumulam mais de $1,5 bilhão de dólares, e destacou o setor de transportes. Programa Brasília para modernização nacional da infraestrutura. As companhias russas de transporte estão prontas a aderir à realização de um novo programa brasileiro para modernizar a infraestrutura de transporte. No próximo semestre, quando o Brasil terá a presidência do Mercosul, trabalharemos por uma maior aproximação com a União Econômica Eurasiática. Compartilhamos o entendimento de que as instituições internacionais devem ser mais representativas e eficazes. Antes de encontrar o presidente Putin, Michel Temer também se reuniu com a presidente do Conselho da Rússia, Valentina Matvienko, e com o primeiro-ministro Dmitry Medvedev. Temer também entregou flores no túmulo do soldado desconhecido. O monumento foi construído para honrar soldados que morreram em guerra e não tiveram os corpos identificados. Encerrando a visita a Moscou, ele destacou o intercâmbio cultural entre Brasil e Rússia e a cooperação na organização de grandes eventos esportivos. A Rússia vai sediar a Copa do Mundo de Futebol em 2018 e o presidente brasileiro deixou uma aposta. Quem sabe não teremos uma final entre as seleções do Brasil e da Rússia.
De volta e ainda falando sobre política, veja só o que aconteceu. PMDBista que votou contra a reforma diz que sofreu retaliação do governo. O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, disse nesta quarta-feira, dia 21, que sofreu retaliação terrível do Palácio do Planalto depois de votar contra o relatório da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais. Nesta terça-feira, dia 20. Veja o que o senador fala a respeito deste assunto. Todo mundo sabe que, como senador do PMDB, sempre procurei defender as coisas corretas dessa casa, sempre procurei encaminhar e votar todos os projetos éticos e justos com todos, e por exatamente defender e continuar defendendo essa ética, votei de cabeça erguida favorável aos trabalhadores ontem, impondo uma derrota a esse projeto ridículo que está sendo colocado. Hoje a gente vê o governo totalmente atacado de corrupção para todos os lados, tomando esse tipo de atitude de transformar o governo no balcão de negócio e de retaliação às pessoas que inclusive são da base aliada, que votam de forma correta com o povo brasileiro, que é o pagador de imposto, que é o pagador exatamente do nosso salário e que quer um Brasil que funcione de forma correta, tá certo? Tem um presidente que faz retaliação a quem vota a favor do trabalhador brasileiro, porque querem vender os nossos interesses, querem privatizar a Previdência numa aliança clara com os bancos para prejudicar os trabalhadores. Todo mundo sabe que eu sou o relator da CPI da Previdência. Nós estamos demonstrando que os equívocos desse governo que está sendo colocado, por isso nós não vamos ficar de cabeça baixa por esse tipo de pressão, por esse tipo de coação, como aqui um parlamentar ético, um parlamentar, servidor público concursado, defensor do povo brasileiro. Eu não vou me curvar a esse tipo de chantagem e esse tipo de atitude que nós vimos hoje, tendo pessoas nossas sendo retalhadas no governo, sendo demitidas, pessoas éticas, pessoas que trabalham de forma correta, tá certo? Porque dei um voto em favor da ética, em favor da moral, em favor do povo brasileiro. Por exemplo, a Casa Civil demitiu 2 pequenas indicações que eu tinha no governo, um diretor da SUDEC e um superintendente da SPU de Brasília, numa forma claramente de retaliação e de coação e de fazer corrupção e transformar o governo em balcão de negócios. Nós não podemos permitir que isso continue perpetuando. Vamos agora, mais uma vez, para o intervalo comercial. Não saia daí. Estou te esperando no próximo bloco com muitas notícias para você. Mídia tem vários significados. Mídia exterior só tem um: Capital Mídias. A Capital Mídias é a mais completa de Goiás, especializada em mídia exterior. Tem os melhores pontos de outdoor, frontlight e painel de LED. E ainda painel rodoviário e taxidor. Pelo 2º ano consecutivo, a Capital Mídias foi a mais lembrada no meio publicitário, vencedora do prêmio Os Mais Influentes da Comunicação em Goiás. Pense nisso, Capital Mídias. A gente anuncia, você vende. Dores na coluna? Podemos te ajudar. Conheça a Clínica Coluna em Movimento, a escolha certa para o seu bem-estar. Um novo centro em Anápolis com estrutura moderna e profissionais graduados. A quiropraxia é a melhor opção para o tratamento da coluna. Nosso foco é corrigir a causa do problema sem uso de medicamentos ou cirurgias. Tratamentos de hérnias de disco, artrose, dores na coluna, má postura, tensão muscular, entre outros. Clínica Coluna em Movimento, Centro de Quiropraxia. Sofisticação e bom gosto traduzidos em excelência no atendimento. Preços justos, tudo em um só lugar. Provance Acabamentos. Aqui o cliente conta com toda a assessoria de projetos e atendimento especializados, sem ter que pagar a mais por isso. Desde a concepção da sua ideia até a orientação de produtos com melhor custo-benefício, para compor o ambiente perfeito. Provance Acabamentos. Atendimento de boutique com preços de atacado. Rua 86, número 210, Setor Sul, Goiânia. Telefone 3920-5555. De volta, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você acompanha a TV Canedo através da RMC e também da nossa plataforma digital TV Canedo RMC no Facebook e também no Instagram e no YouTube.
Vamos falar agora sobre alimentos inteligentes. Como você pode manter a saúde em dia através da alimentação? Veja em uma reportagem especial. Contra o câncer, tomate e melancia. Para controlar o colesterol, alho e cebola. Peixe, maçã e linhaça para se manter mais jovem. Que tal matar a fome e ao mesmo tempo ficar saudável e com boa aparência? Tudo isso é possível sim, com uma dieta baseada nos chamados alimentos funcionais. Eles têm esse nome porque têm uma função específica em cada parte do nosso corpo. Que ajuda na prevenção das doenças desde que consumido de forma moderada e todos os dias, né? O consumo deles devem ser feitos diariamente. Saborosos e eficientes. E por que não chamar esses alimentos de inteligentes? Inteligentes porque atuam num ponto exato para proteger o nosso organismo. E você vai saber agora como tirar proveito deles. Alho e cebola. Temperos que caem bem em qualquer prato. Bons exemplos de alimentos inteligentes que atuam contra um inimigo de 80 milhões de brasileiros. Problemas de colesterol atingem homens, mulheres e até crianças e estão entre as maiores causas de doenças do coração. O colesterol é basicamente um dos índices que medem a quantidade de gordura no sangue. Existe o colesterol bom e o ruim, que precisa ser controlado. É ele que provoca doenças. A taxa de colesterol ruim da Daniela estava em 220. O máximo aceito pelos médicos é um valor menor que 200. Com a ajuda da nutricionista, Daniela conseguiu reduzir o peso e o colesterol, acrescentando no cardápio mais alho e cebola. Simples assim. Eles aumentam os ácidos biliares e com isso a gente tem uma redução do colesterol sanguíneo. Entendi. Então, alho e cebola tem essas substâncias, tem essa propriedade. Além do que, a gente sabe também que a cebola é um vasodilatador super importante. Então, ela também tem uma função cardioprotetora por essa ação vasodilatadora. Ela vai dificultar que haja adesão da gordura, né, das placas de gordura nas artérias. O ideal é comer pelo menos uma cebola e um dente de alho por dia. Mas tem uma coisa muito importante. A cebola e o alho precisam ser consumidos crus para fazerem efeito no organismo. A comida bem temperadinha com alho e cebola na medida fez a taxa de colesterol ruim da Daniela baixar para 150. Com 12 quilos a menos e colesterol controlado, o que não falta agora é energia. Hoje eu vou na academia, eu faço comida. Quando eu chego do trabalho, eu ainda tô com a energia lá em cima. Ele está em todas as mesas e acompanha todo tipo de alimento. Faz tempo que o azeite passou de vilão a mocinho. Ele também faz parte da lista de alimentos inteligentes. O azeite tem uma substância chamada estanol, que ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. E não é só isso. O azeite de oliva ele tem compostos antioxidantes, anti-inflamatórios e atua modulando os níveis de colesterol, diminuindo o risco de doença cardiovascular. Ninguém melhor que uma estudante de nutrição para saber de cor o valor dos alimentos. Na casa de Ana Regina, frutas e verduras são a primeira opção do cardápio. Tem. Ela, o noivo Diego e o filho Gabriel são fãs dos alimentos inteligentes. E a Ana tem um motivo especial para isso. É tolerância quase zero, né? Né? Brigar por tudo. Por alguma coisa assim, ou no trânsito. Mas aí eu sentia, né? Quando ficava muito assim, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada, deixa eu lembrar que dia que é. Ana era vítima da tensão pré-menstrual, a famosa TPM. Eu trabalhava até no sono, eu tinha dificuldade para dormir, dificuldade para acordar. Bom? Com orientação médica, Ana descobriu uma receita poderosa.
suco de couve com laranja. A couve também melhora o funcionamento intestinal, ajuda a controlar o açúcar no sangue e é ótima para quem quer perder peso. Por todas essas qualidades, a couve está entre os alimentos preferidos do ator Rick Tavares. Deixa só o carro nos ouvidos, tá? E ele tem uma boa dica para incorporar a verdura no cardápio das crianças. Que nem couve, por exemplo. Minha mãe falava assim pra eu comer quando eu era pequeno e pra minha irmã, né? É macarrãozinho verde, meu filho, come. Então eu me amarrava, achava incrível. Então como adquirir esse hábito de comer muita salada, muita verdura. Difícil imaginar suco sem laranja. Não tem jeito. A boa e velha laranja ainda é uma paixão nacional. Como nas feiras livres, ela reina absoluta. E o feirante sabe como vender o peixe, ou melhor, a fruta, para a dona de casa indecisa. Experimenta ela, ver se ela não é boa, se ela não é saborosa, se ela tem muito ácido. Docinha, muito bom. Tá aí, essa também é a dica dos especialistas, comer a fruta. Ela é uma fruta riquíssima em vitamina C, ela é rica em potássio, ela é fonte de flavonoides, ela ajuda a combater o câncer. Ela ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim, ela é riquíssima em fibras, então ela vai ser um anti-inflamatório natural do próprio intestino quanto do organismo de forma geral. O valor nutricional é bem parecido em todos os tipos de laranja. O sabor é a maior diferença. O suco da laranja-lima, por exemplo, é mais doce. Por isso é um dos primeiros que as mães oferecem aos bebês. E aquela velha história de que laranja cura a gripe? Ela vai ajudar a prevenir gripes e resfriados, mas não que se você estiver doente e você tomar um pouquinho de vitamina C, você vai melhorar milagrosamente. Um copo de suco de laranja leva de 3 a 7 frutas. Para suprir a necessidade de vitamina C, bastaria consumir apenas uma por dia. Essa fruta aqui esconde o ouro. Às vezes difícil de encontrar no sul e sudeste, ela é uma das mais consumidas no nordeste, onde é produzida. O caju, para quem não sabe, tem mais vitamina C do que a laranja. Mas não é só isso. O caju tem uma substância chamada tanino. O tanino é antioxidante e aumenta o calibre das artérias. Ondas de calor, irritabilidade, falta de apetite sexual. A menopausa costuma ser um incômodo para muitas mulheres. Você sabia que a soja pode amenizar esses sintomas? A soja e seus derivados são considerados alimentos funcionais porque contêm isoflavonas, que são substâncias com ação similar ao estrogênio, que é o hormônio encontrado em maior quantidade nas mulheres. Na menopausa, caem os níveis de estrogênio no organismo. A falta do hormônio é responsável por tanto desconforto. E a soja não é boa só para a mulherada, não. Ela também ajuda a reduzir o colesterol. Então anote a dica. Soja faz bem para a família toda. Tomate na salada. Tomate no macarrão. E até suco de tomate. Eu sempre gostei de tomate, né? Costumo sempre, pelo menos uma vez por dia, consumir tomate, seja no almoço ou seja na janta também. Tudo em minha vida, todos os meus planos, tem tudo de você e é você quem amo. Deu para perceber que o tomate não pode faltar na casa do sertanejo Nando Júnior. Desde cedo ele aprendeu a gostar dessa fruta. Isso mesmo, tomate é uma fruta. A minha mãe nunca gostou muito de dar doce pra mim. Em vez de dar uma bala, dar um doce, ela cortava um tomate, colocava sal e dava pra eu comer, como uma fruta mesmo. Por causa da agenda de shows, Nando passa mais tempo na estrada do que em casa. E o tomate vai junto. Graças a Deus é o elemento que é mais fácil de ter em qualquer lugar que eu vou. Porque é difícil, viu? Tem cidadezinha que você tem dinheiro para comprar o que você quer comer ali e não tem. Mas graças a Deus, uma saladinha, uma alfacinha de tomate tem ali. Então eu sempre consigo me virar e comer o tomate. Além de saboroso, o tomate é um aliado da saúde. Recentemente a gente teve uma notícia na família que meu avô
está com câncer de próstata. Graças a Deus está no início, né? Mas sabendo dessa notícia que a gente fica mais atento ainda para consumir os alimentos que possam prevenir isso, né? Já tendo caso na família. Nando tem razão. O tomate é o melhor amigo dos homens. E a grande vantagem é que ele é uma fonte de nutrientes. Ele tem cálcio, tem ferro, tem potássio, tem magnésio. E o principal dele é o licopeno. Esse licopeno, ele protege as células da próstata. Então, ele evita um envelhecimento demasiado da próstata. Uma dica para todo mundo. Para a prevenção do câncer, o ideal é consumir o tomate em forma de molho. Mas tem que ser caseiro. De latinha, não serve. Para a gente melhor absorver esse licopeno, ele precisa estar cozido e sempre acompanhado de uma fonte de gordura, como o azeite, por exemplo. Tá aí um alimento mais que inteligente. 10 colheres de molho por semana, para você ter uma ideia, já diminui 50% 11 tipos de cânceres. Então faça como Nando. Na cozinha, na panela e no prato, não falta tomate. Tudo nesse apartamento tem um toque seu, tem um jeito seu. O sorriso está sempre no rosto de Camila. Cada um tem a sua forma de encarar. Então, se você encarar de uma forma boa, você mesmo ajuda seu corpo a reagir. Aos 26 anos, em plena lua de mel, esta engenheira descobriu que tinha uma das doenças mais temidas pelas mulheres, o câncer de mama. A partir do momento que eu descobri o câncer, eu tenho a oportunidade de refazer a minha vida de uma forma diferente. Eu rever todas as minhas ideias e os meus propósitos, meus conceitos, dar mais valor à minha família. Porque você ter um câncer não quer dizer que você vai morrer. Quer dizer que você tem a oportunidade de você cuidar melhor de você. Assim, Camila decidiu aliar o tratamento médico com uma nova forma de se alimentar. Os alimentos comuns nas refeições de Camila são ricos em duas substâncias com nomes bem complicados: indóis e isotiocianatos, aliados importantes na prevenção do câncer. Então a gente tem os alimentos como a couve-flor, o brócolis, o rabanete, o repolho, a mostarda e a couve de Bruxelas, que atuam induzindo enzimas que ajudam na eliminação de toxinas e com isso diminui o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer de mama. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres em todo o mundo. Aqui no Brasil, só este ano devem surgir mais de 57 mil novos casos. Em torno de 5 a 8% dos casos de câncer de mama são hereditários e acometem principalmente pessoas jovens. Então, o que nós devemos lutar é por um diagnóstico precoce. Porque se nós fizermos diagnóstico precoce de câncer de mama, nós vamos curar mais de 90% das mulheres e sem mutilação nenhuma. Camila ainda luta contra a doença, mas já aprendeu uma lição importante. A gente tem 3 alimentações por dia, são 3 refeições por dia. São 3 oportunidades que você tem de você colocar no seu organismo coisas que fazem bem, que fazem a imunidade aumentar. Então, se a gente pelo menos tiver a consciência de que nessas 3 refeições você faça uma refeição saudável, você consegue que o seu organismo reaja muito melhor ao câncer. Muito bem, vamos falar agora sobre esporte. Vila Nova e Ceará empatam em jogo com posse de bola alvinegra bem maior. O jogo desta noite de terça-feira, dia 20, teve um panorama muito claro. O Ceará atacava e muito, e o Vila Nova se defendia e tentava os contra-ataques. Por isso, o empate ao final da partida poderia ser uma vitória para os visitantes. Mas como nem sempre quem produz mais consegue o resultado esperado, o time goiano saiu na frente com Alain Mineiro em chute forte de fora da área. No primeiro tempo, na etapa final, a pressão alvinegra resultou em pênalti, cobrado com categoria por Roberto. E o resultado de igualdade permaneceu assim até o final. No primeiro tempo, apesar do gol do Vila Nova com Alain Mineiro, o jogo foi além do esperado. Os dois times mal finalizaram o gol e tiveram dificuldades de chegar na área e chutar. A torcida, inclusive, vaiou certos troques de passe que geravam muita perda de tempo.
No entanto, com a volta para o segundo tempo, o panorama foi bem outro. 2 lados. A procura pelo gol foi mais real. O Vovô chegou bem mais e em um desses lances chegou ao pênalti, que foi convertido em gol. E daí o placar não foi mais mexido. No final, partida termina em 1-1. Goianos estão em terceiro, Vovô em 12º. Muito bem, vamos falar agora sobre o resultado da nossa pesquisa de hoje. Olha só, tivemos a participação do Luiz Rodrigues, ali do Morada do Morro, que falou o seguinte: tem que pedir desculpas ao presidente Lula. A Luísa Ferreira, do Jardim Todos os Santos, falou o seguinte: quem acreditou que o Meirelles ia falar diferente? Ele não ia entregar seu chefe, cadeia neles. Márcia Souza, do bairro Alvorada, ela falou o seguinte: Meirelles é quem faz as táticas para os roubos das estatais. Uma vergonha tudo isso. A Maria Silvestre, do Jardim Canedo 1, falou o seguinte: agora ficou bem claro como Lula instituiu a corrupção. O Guilherme Garcia, de Monte Azul, falou o seguinte: não interferiu porque simplesmente era o setor que permitia a sustentação do governo com o controle da inflação. Apesar dos demandos da incompetência, corrupção e de outras falcatruas que se institucionalizavam no decorrer do tempo. O Hugo Mundoca, ali do conjunto Uirapuru, falou o seguinte: eu acredito na inocência do Lula e voto nele novamente. Muito obrigado pela participação de todos vocês, ela é muito importante para a TV Canedo. Continuem participando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E chegamos ao final de mais um Jornal Canedo. Estaremos de volta amanhã com muito mais informações para você. Até lá, uma boa noite. We'll be right back.